Olá, para me identificar, meu nome é Ronaldo, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que nesses últimos dias, que essa palavra de Jesus Cristo não está sendo anunciada. Por isso, meus amados, o motivo de nós estar aqui é para evangelizar, trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo, para os ouvintes ouvir e crer. Assim como Jesus disse em João capítulo 3, no versículo 18, quem crê no Filho do Homem não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Louvado seja nosso Pai. O motivo dessa pregação que nós estamos fazendo aqui é que nós vamos pregar contra os falsos líderes, contra os falsos pastores, que nesses últimos dias os pastores estão apacentando a si mesmo. Assim como diz em Ezequiel capítulo 34, Ezequiel diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, falas aos povos de Israel, e diz assim: ai do pastor, que apacenta a si mesmo, e não apacentarão as ovelhas? A palavra do Senhor Jesus Cristo diz: por isso que muitos estão apacentando a si mesmo. Louvado seja nosso Pai. Por isso que nas igrejas evangélicas, se nós não vigiarmos, e se nós não prestar atenção, como a palavra de Deus diz, em 1 João, capítulo 4, fala sobre os falsos profetas. Se nós não examinar a Escritura Sagrada, nós vamos ser enganados pelos falsos profetas. Como já foi falado em várias vezes em Mateus, capítulo 24, no verso por diante, que Jesus disse para o discípulo: acautelais. Jesus usou essa palavra, acautelais. Por isso que nós temos que ter cuidado sobre os falsos profetas, que está e cobertamente com heresias, top em ganância, amante de si mesmo. É o que nós estamos vendo. A palavra de Deus diz assim em 1 João capítulo 4: amados, não crerás em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Por isso nós conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não vem em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, de que há de vir, e ele que já está no mundo. Por isso, meu amado, a Escritura Sagrada diz: amado, não crerás em todos os espíritos. Por isso que nós temos que examinar a palavra de Deus. Como Jesus disse: erra o homem se não examina a Escritura. Errados somos nós. A partir do momento que, se nós não examinar a Escritura, nós vamos ser enganados pelos falsos profetas, que mantêm as coisas ocultas. Se nós não tiver visão de Deus, nós somos enganados. Louvado seja o nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, no verso 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Qual é o espírito do anticristo? A palavra de Deus diz: o espírito do anticristo. Jesus diz na sua palavra, louvado seja nosso Deus, Jesus diz na sua palavra, que diz: aquele que vem antes de mim são ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Jesus falou em João capítulo 10, fala sobre isso, os falsos profetas também, e sobre que Jesus disse que aquele, porém, que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e salteador. É o que nós estamos vendo, muito entrando por outra parte, assim como fala em Isaías capítulo 56, no verso 11. Esses são os cães, pastores, golosos, que a palavra de Deus diz que eles são golosos. Leia em Isaías capítulo 56, no verso 11, você vai encontrar o que Jesus disse: aquele que vem antes de mim são ladrões e salteadores. É o que nós estamos vendo, que vem antes de Jesus Cristo, que vem primeiro do que Jesus Cristo, enganando-nos a muito, com falsas profecias, com falso amor também, com elogios, agradecimentos. É o mais que as pessoas querem. As pessoas nesses últimos dias estão desviando da verdade para seguir os elogios, para ouvir palavras bonitas, porque o diabo, a palavra de Deus diz que ele se transfigura como um anjo de luz. Anjo de luz. Ele não vai parecer como filho do diabo.
Não, ele vem filho de Deus, como filho de Deus. A palavra de Deus diz, mas por Deus são lobos e devoradores. É o que nós estamos vendo. Nesses últimos dias, muitos estão sendo enganados, pois falsos profetas. Jesus usou essa palavra, acautelais. Por isso que você tem que tomar cuidado. Os falsos profetas existem na sua frente. Aquele que está à frente ao púlpito, pregando a todos os dias, pregando mais no inverno, hipocrisias. É o que nós estamos vendo. Hipocrisias, as pessoas pregam hipocrisias. Assim como os fariseus e hipócritas. Como diz fariseus, é as pessoas que falam mais no inverno. Hipócrita, aquele que queria ensinar os povos sobre a lei de Moisés. Sobre a lei de Moisés, ele falava totalmente a verdade, mas ele não vivia. Ele não vivia. Por isso se chamava fariseus, os hipócritas, os saduceus, o sumo sacerdote. Todos eles eram escribas. Ele falava, mas não vivia. Ele era hipócrita. Hipocrisias, é o que nós estamos vendo. Hipocrisias. Nesses últimos dias está acontecendo. As pessoas agora, para falar a verdade, são pouco. A palavra de Deus diz, são pouco que entram pela porta. E muito que entra pela porta larga. Pouco que há que encontra a porta estreita. E muito que entra pela porta larga. Os pastores meio que entram pela porta larga. Por que ele não fala a verdade? Para que não venha a perseguição. Se as pessoas escondem a palavra de Deus, mantêm a palavra de Deus selada, e ele acrescenta, e ele diminui, maior castigo ele receberá. O que engana receberá maior castigo do que aquele que são enganados. Por isso, o cumprimento de nós estar aqui, a responsabilidade de nós levar o Evangelho de Cristo, é o que nós estamos vendo. Falsa doutrina, falsos pastores. A palavra de Deus diz, em Gênesis e Apocalipse, quanto livro fala sobre quantos os falsos profetas? Quanto livro fala sobre os falsos profetas? Se nós pegar em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, em Oséias, todos falam sobre contra os falsos profetas. Não é a favor, é contra. Quando Deus diz, na sua palavra em Ezequiel, capítulo 34, e no versículo 9, eu demandareis as minhas ovelhas da sua mão. Jesus Cristo vai tirar essas ovelhas dele. Vai tirar. Essas ovelhas que estão sendo presas por falsos pastores, com palavra falciosa, assim como Jeremias usou essa palavra, que ele fala junto do seu coração, mas não da boca de Deus. É o que nós estamos vendo. As pessoas falando do seu próprio entendimento. A maioria dos pastores estudando para ser pastores, receber cargo para o homem, não por Deus. É isso que nós estamos vendo. Louvado seja o nosso Deus. Por isso, que o motivo de nós estar aqui é para pregar a palavra de Deus sobre quantos os falsos profetas. Nós vamos falar sobre os falsos profetas. Assim como a palavra de Deus diz, não temais ao homem que matas o corpo, temeis ante a Deus, que tem poder de fazer perecer a alma, todo o corpo no inferno. Por isso que nós temos que temer a Deus, não uns ao homem. Assim como Pedro disse, obedeceis a Deus do que aos homens. É por isso que muitos estão obedecendo ao homem do que a Deus. Por isso que muitos estão vivendo em suas concupiscências do que vivendo na palavra de Deus. É isso que muitos estão vivendo em suas próprias concupiscências, vivendo em seus desejos, vivendo as suas luxúrias, vivendo em seus confortos, e esquece o cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá a vida eterna. Como Jesus disse, na verdade eu digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço para todos os sempre. Amém.